Oi, gente, ainda bem que eu entrei para testar. Meu filho, me dá o seu fone, então. Alguém me dá um fone aqui. O meu fone não estava funcionando. Esse aqui é um fone que dá curto-circuito. Você pegou no quarto? Esse? Quem é ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Vamos tentar esse. Assim, né? Porque eu tô sem fone, gente. Peraí. Também posso fazer sem fone, tudo bem, vai. Vou fazer sem fone. É só eu escutar você bem, Ju. Mas enfim, então, rapidinho. Ilana, eu falei que você mandou a solicitação. Cuidado, hoje quem mandar a solicitação para live eu vou pôr no ar, viu? Mas só rápido passando para dar os avisos aqui. Depois de um bom tempo, amanhã eu volto com o Rabino, a coach, o Rabino e a Cabala. Acabamos protelando o segundo programa do ano, porque o Rabino teve que viajar, mas foi providencial, porque o tema de amanhã justamente vai ser como que a Cabala explica os sofrimentos que passamos. E acredito que não tem um momento melhor para a gente escutar o Rabino Gurari falando sobre esse tema, sobre o olhar, sobre a perspectiva da Cabala. Também quero falar que os cursos da Escola de Paz XD já começaram. Ontem foi um sucesso o curso da Beth Rodrigues sobre disciplina positiva. Ele continua na segunda que vem, são 2 segundas-feiras o curso. Quem não fez tem a chance de fazer em maio, ele se repete. Amanhã ainda dá tempo de você se inscrever no curso sobre tecnologia, né? Aprenda a lidar com a tecnologia na educação dos seus filhos com sabedoria e limites. Vai ser ministrado pela Bettina Von Stack, que é especialista em inovação, em tecnologias de educação. Então, ainda dá tempo para se inscrever para o curso de amanhã e acesse o site da Escola de Paz XD para conhecer os cursos que vêm a seguir, ok? Inclusive da Ju. Também quero dar mais um aviso que vocês vão poder hoje participar dessa live, entrando nessa sala aqui ao vivo com a gente, já que o Instagram permite mais pessoas, para fazer a sua pergunta ao vivo, dando a sua cara, contribuindo aqui para o nosso tema de hoje, que é ciúmes entre irmãos e ciúmes dos pais. Gente, antes da Ju entrar, eu colocar a Ju aqui, eu preciso só dar uma introdução, um briefingzinho. Ciúmes é um sentimento que faz parte da gente. Não tem um ser humano que seja 100% desprovido desse sentimento de ciúmes, né? E muitas vezes o ciúmes ele tá conectado com a questão do amor, né? Quem ama sente ciúmes. É uma prova de amor muitas vezes, né? Aquele namorado ou namorada que não sente ciúmes, você desconfia se ele realmente gosta de você. O ciúmes, ele tá presente nas nossas vidas, né? O ciúmes de irmãos, ele já não tem esse tom do amor, né? Ele cria mais um clima de rivalidade, um clima competitivo e que muitas vezes os pais não sabem lidar. Não sabem o que fazer. Existe aqueles pensamentos, será que eu realmente dou preferência para um filho em detrimento de outro? Será que eu protejo um mais do que o outro? E aí fica aquela confusão emocional e os filhos sentindo essa fragilidade ainda acentuam mais as chantagens emocionais que fazem, né? Mas para falar disso eu vou trazer a Ju para me ajudar. Sozinho eu não consigo ter esse tema aí, é um tema, né, pra gente repetir, elaborar por muito tempo. Mas também tem os ciúmes dos filhos com os pais, né? Pais que são casados, existe às vezes um ciúmes da mãe ou do pai especificamente, pais quando são separados, às vezes isso se acentua também. Então, vamos falar do tema ciúmes na educação dos nossos filhos de uma forma mais ampla, não só entre irmãos, mas como lidar com os ciúmes, porque tem pessoas que já nascem mais ciumentas que outras, né? Então, gente, fica à vontade para participar comentando aqui e também enviando uma solicitação para a gente colocar vocês ao vivo. Vou chamar a Ju aqui agora, essa introdução para entrar na minha sala aqui de casa. Ju, vamos trocar de salas. Oi! Olá! Tudo bem, Estela? Que gostoso! Quanto tempo! Ai, que live Ai, gostosa! faz tempo, né, que a gente não se vê numa live, né? Exato! Obrigada do convite. Vamos aquecer Imagina. aqui o papo. Vamos aquecer aqui o papo, né, Ju? Olha, a Ju, gente, é psicóloga, tem uma super experiência no atendimento a crianças e adolescentes. Deve ser um tema bem recorrente, né? Que é recorrente no meu Sim. escritório quando atendo pais.
Você, então, eu imagino, como psicóloga, deve ser um tema muito abordado, né? Claro que a gente não vai trazer todas as respostas aqui, mas eu acredito que nesse momento, né, Ju, que estamos todos em casa, as crianças em casa, os pais em home office, o clima fica mais quente, né? E fica mais Sim, difícil. Nós estamos no limite, né? Os pais no limite, as crianças no limite. Então, se já existia ciúmes, acentuou, já existia uma dificuldade, uma paciência dos pais em lidar com isso, acentuou, né? Então, a Ju, que é psicóloga, com muito orgulho da equipe da Escola de Paz XD, vai ministrar um curso maravilhoso em breve. No final, você faz a propaganda do seu curso, Ju. Está aqui para a combinado. gente falar desse tema, né, Ju? Então, obrigada por aceitar. Também convidei em cima da hora, assim, porque eu falei, ai, não, sozinha não dou conta, e esse SOS Filhos aí merece sempre ter uma convidada especial. Ju, e Conte. aí? Olha só. Olha só, olha só. Eu Olha tenho só. 4 filhos, né? Quantos você tem? Eu tenho dois, um de 6 e Dois. um de 3. A E minha mais marido, velha... né? E coloca A minha... marido na história. a Mari também. A minha mais velha, de 21, respondeu a enquete que eu fiz sobre o ciúme dos filhos. Ela falou, eu tenho um monte de ciúmes, quero você só para mim. Ela assume até hoje. Ai, Enfim, bonitinho. Ju, por que é tão comum esses ciúmes entre irmãos, né? Como é que você analisa isso pelo lado da psicologia, dos seus Perfeito. atendimentos e pela sua experiência pessoal? Perfeito. Então, primeiramente, queria só dar um oi aqui pro pessoal. A Jane deu um oi para todos. Então, por favor, vamos pensar juntos, que eu acho que a ideia é a gente construir, sem dúvida, um raciocínio, né? Então, se a gente pensar em ciúmes, até peguei aqui o significado de ciúmes do dicionário, uma coisa que a Ai, gente eu ia não usa fazer mais. isso, que engraçado. Não, de verdade, eu peguei e falei, não, vamos ver qual que é, de uma certa forma, essa etiologia, a compreensão sobre, né, essa parte dos ciúmes para eu poder trazer a parte psicológica. Então, vou ler para vocês. Olha só, dicionário, hein, gente? Ciúmes é um sentimento negativo provocado por receio ou suspeita de que a pessoa amada dedique seu interesse ou afeto por outros, né? Então, no olhar da psicologia, gente, não é isso. No olhar da psicologia, o que acontece é medo de perda daquele teu objeto de desejo. Então, é sempre um sentimento de ameaça. Então, o Ameaça. indivíduo ciumento é aquele que está sempre alerta. Sabe? Aquele que está sempre tenso, muitas vezes usa ferramentas controladoras, manipuladoras, até com essa postura, com a busca de tranquilizar. Será que é uma ameaça mesmo? Né? Então, isso a gente vê na relação entre os filhos, né? Entre os irmãos, com pais. Então, assim, pensando lá no começo, Estela, que eu acho que é a base de tudo, é a gente pensar que quando o bebê nasce, é mãe e bebê, acabou, não cabe mais ninguém. A BBA, não tem C, não tem D, não tem mais ninguém. É um começo que até o terceiro mês do bebê a gente nomeia como uma relação diádica. Isso daqui é importante, né? Ela é de sobrevivência. A partir do terceiro mês, vamos pensar assim, concluindo esse terceiro mês, entra a entrada do terceiro elemento, que é o elemento C, que pode ser o pai, pode ser qualquer outra figura de responsabilidade. Aí a criança ela vai ampliando essa sua relação de que A está disponível, mas eu tenho um C disponível também. Só que o que acontece, Estela? Muitas vezes, nessa relação ABBA, né, vamos perguntar até para o pessoal, mas assim, é uma relação muito gostosa, é uma relação que ela se abastece. Então, esse C, muitas vezes, pode ser vivido como uma ameaça. Então, o registro dos ciúmes já vem lá de trás da formação do indivíduo, da estrutura da personalidade dele, quando muitas vezes a mãe, na relação com o pai, ou ela autoriza a entrada do pai, falando, pai, pode vem cá, dá o banho, você cuida, você que eu tô indo no supermercado, eu tô indo, sei lá, fazer a unha, qualquer coisa, porque esse pai precisa participar. E muitas vezes o pai pode acontecer dele não desejar, dele ter receio, dele ter medo, ou a mãe ficar numa postura mais controladora. Esse bebê é meu. Entende? Então é curioso que assim, o importante disso tudo, eu vou dar um exemplo pessoal, gente. Quando eu engravidei do meu primeiro, quando chegou o terceiro mês do meu rapaz, do Michel, eu virei pro meu marido, eu falei, pelo amor de Deus, eu que tenho o perfil do cuidado, você me tira dessa relação, porque eu sei que é importante você entrar, mas se for por mim, eu vou escolher o cuidado. Então você me tira daqui, porque eu preciso deixar ele entrar. Deu para entender um pouquinho da dinâmica?
né, assim, estrutural é essa. Sim. Então, o indivíduo, ele cresce com essa sensação de ameaça. De ameaça. Não, eu adorei essa palavra, porque às vezes a gente não consegue identificar, né? Mas é isso mesmo, a gente se sente ameaçados, né, Ju? Agora, isso é comum, isso é normal, vamos dizer assim. É um sentimento que você vai proteger o seu ambiente, o que você quer, o que você gosta, o que você ama, né? Eu É não lembro instintivo, disso. né? É É instintivo até. instintivo, é instintivo. Então não é uma coisa, ai meu Deus, né? Se Não. você sentir é normal, o outro sentir é normal, né? Eu acho que eu quero tratar muito mais do tema quando ele ultrapassa, né, essa linha tênue da normalidade. Quando é que a gente. Como que a gente faz para controlar, para que ele não ultrapasse, para que a gente não seja assim, não liga, né? Deixa lá se matando e tudo bem, uma hora acaba, né? Vai crescer e acabou. Como a gente encara isso de frente, de que forma, né? Para crianças pequenas, para crianças mais velhas, para Sim. adolescentes, né? Que vão até desenvolvendo os ciúmes de outras formas. Mas eu queria começar contando também uma coisa bem pessoal. Eu fui primeira filha e primeira neta de uma família super pequena, né? Meus avós sobreviventes do Holocausto, enfim. E minha mãe perdeu um bebê entre eu e o meu irmão. Então, nós temos 5 anos de diferença. Então, foram 5 anos em que eu reinei absoluta em casa para os meus avós, para os meus pais, né? E aí minha mãe Recebeu conta... bastante, né? Mas Recebeu, né? recebi muito. E eu não me considero nada, viu? Porque meu pai sempre foi muito rígido, enfim, mas isso não entra na história. Mas eu tinha 5 anos, meu irmão era um bebê, e minha mãe conta, rindo hoje, né? Hoje a gente dá risada, mas que eu ia no berço dele e beliscava ele, e ele chorava, gritava alto, ninguém sabia o que era, entrar no quarto, menino chorando, eu que tinha beliscado, né? Eu com 5 anos. Então, ele não estaria aqui. E eu, né, prendi ele no chão, fingia que cuspia na cara dele. Sabe assim, aquela coisa, um bullying em casa fenomenal, né? A gente se ama, a gente está super bem, nós tivemos depois na adolescência uma relação ótima. Mas minha mãe acho que nunca fez nada comigo por conta disso, né? Enfim, como é que faz, Ju? Eu tinha Perfeito. 5 anos, né? Eu já entendia o que eu estava fazendo. Ela me batia, é ótimo, meu irmão falando aqui. Eu já entendia o que eu estava fazendo. Qual teria sido a sua orientação para minha mãe se ela chegasse com essa reclamação para você? Agora vamos lá, Perfeito. atende muito. Então, Estela, como chama sua mãe? Cili. Cili. Então, Cili. Cili. Não entendi. Cili, isso mesmo. Cili, então, Cili, bem-vinda, né? Que bom que você tá aqui. Então, deixa eu te orientar, Cili. Então, deixa eu te contar, olha só, você sabia que essa manifestação da Estela é mais do que natural, né? Porque, olha só, se ela não sabe, com 5 anos, expressar via linguagem, né, o que ela tá sentindo, ela tá expressando pelo comportamento. Então, vou te orientar. O que é importante você fazer? Você nomear por ela como ela está se sentindo, para que ela consiga também se expressar. Então, vamos falar para a Estela. Então, olha só. Estela, ó você aqui, hein, Estela? Olha a franjinha, tá? Então, olha, Estela, eu entendo, eu no seu lugar, eu também estaria desconfortável, ia querer receber, e de repente veio aí meu irmão. Né? Imagina, veio meu irmão aí, tirou meu espaço, sabe? Ele pega as minhas coisas, no momento que eu quero ter seu colo, né? De repente ele vem, ele aparece, né? Porque ele chora mais alto e eu queria só brincar de boneca com você, eu queria brincar de as paredes, porque será que é Castela isso? Não sei, hein? Então é isso que eu queria. Então você entende, Estela, assim, de alguma forma... a orientação para os pais, e aqui, gente, aproveitando, é uma técnica do psicodrama, tá? Chamada espelho, que é o que a gente faz aqui nas sessões, mas só para vocês entenderem que a gente precisa nomear pela criança aquilo que ela sente. Nessa faixa etária, vai via comportamento, ainda não vai via linguagem, a gente precisa estimular. Então, se a gente dá um exemplo de como a gente se sentiria naquela situação, ela relaxa. Então, essa é a dica número 1. A dica número 2, sem dúvida, é poder garantir o momento só com a Estela.
Então, olha, Estela, vai pensando o que que você quer fazer. A gente vai dar uma passada na padaria. Escolhe o que que você quer pegar, que a mamãe vai com você, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta. Então, de alguma forma, assim, garantir um momento único, especial. Não precisa ser extenso, mas quando eu brinquei com você, Estela, eu falei, recebeu bastante, hein? O que que eu quis dizer com isso? Porque, de uma certa forma, você manteve esse ato de receber que preencheu, né, que gerou uma satisfação, e quando vem a ameaça de alguém aqui, de alguma forma, gera uma sensação de, gente, eu vou deixar de receber, eu vou dividir o meu receber, entende? Então, é assim que, de alguma forma, deve ter gerado um desconforto, e você ia lá com seus dentinhos ou beliscões, espertinha, hein? Mas você sabe que é engraçado, né? Você tá falando aqui que, tipo, meu sinal tá bom pra você, Ju? Tá ok? Porque tá dando uma picotada aqui, gente. Se tiver o sinal ruim pra alguém, me avisa que eu mudo, que eu tô no Wi-Fi, mudo pro normal. Às vezes, pra mim, você trava. Às vezes você trava um pouquinho, mas eu tô te ouvindo. Eu tô travando pra você? Você tá travando pra mim também um pouquinho, mas beleza. Vamos lá. Qualquer coisa muda no meio do caminho. Mas aqui você falou de uma coisa importante, né? E a gente vai falar dos filmes nas outras faixas etárias também. É importante, né? Porque vai crescendo e ele vai se manifestando de outras formas. Mas, por exemplo, eu aos 5 anos já tinha um repertório muito bom, né? Eu falava sobre o tema. Então, já não era uma questão de eu não ter um repertório. Era uma questão realmente de eu me sentir invadida. E aí eu pergunto, né, pra você. Eu tô me usando de exemplo, né? Aproveita. Ó, você sobrevivemos, aqui, ó. né? Estamos aqui, nós sobrevivemos, somos sobreviventes dos ciúmes, então tudo bem, né? Eu até acho assim que eu tenho um pouco de possessividade, né, na minha vida, eu gosto, assim, eu tenho um pouquinho de ciúmes, mas eu dominei ele, né? Eu gosto tenho ciúmes de amigos, tenho uns ciúminhos, né, dos meus filhos, mas no nível, acredito que eu superei essa maldade dos 5 anos de idade. Mas a gente pode considerar um nível mais preocupante quando a criança ela já sabe que ela está... Eu talvez não queria me expressar verbalmente, mas eu sabia que o que eu estava fazendo não era decente, né? Então... Era um ato destrutivo. Onde a criança está mais evoluída, né? Como é que você trata, então, o tema? Você já não precisa fazer isso. Já tem... O que você faz? Você chama de lado... Muita mãe acha que deixa passar, né? Faz vista grossa, só dá aquela... E aí, como é que faz? Porque o que acontece? Muitas vezes a mãe vai proteger aquele que sofreu a agressão, né, do irmão. Mas o que acontece? Nomear sempre é um bom exemplo, é um bom começo, independente da idade. Porque o que acontece, Estela, não sei como é a dinâmica na sua família, mas, por exemplo, na minha, eu falo mais que a boca e eu me expresso mesmo. Eu falo para os meus filhos que eu tô irritada, nervosa. Eu falo pro marido quando eu tô com ciúmes, falo, gente, porque o que acontece? Se eu não falar com a boca, eu vou falar com o meu corpo, eu vou ficar emburrada, eu não vou olhar, eu vou ser grossa na minha linguagem, então eu falo, até para ficar proporcional na minha linguagem corporal, e ele vai receber a mensagem do tipo, ciúmes, sabe? Eu até falo assim, cara, senti tá aqui, mas tá valendo, sabe? Então, o que acontece? Com as crianças, sempre estimular essa linguagem, né? Eu tô vendo que você tá desconfortável. Estela, eu tô vendo que você tá desconfortável, né? Posso te ajudar? Então, assim, essa postura de reconhecer, viabilizar e expressão, a gente faz com que isso saia do comportamento, porque o comportamento que você assumiu naquele momento foi um comportamento mais destrutivo, mas não de que você tinha uma má intenção, algo, não nesse sentido, mas porque há uma competitividade. Então, você começou a live falando desse clima competitivo, e é um clima competitivo mesmo, né? É um clima competitivo que a gente amplia e exercita também na escola. Você vê, isso tudo é importante, é o exercício das relações, entende? Então, agora, a gente... Antes da gente avançar um pouquinho mais na idade, Ju, eu quero identificar nessa faixa etária que a gente está falando, do 0 aos 5, aonde os pais podem observar que já não é o nível normal, né? Quer dizer, você tá falando que eu beliscar meu irmão, mesmo sabendo, ainda era normal, né? Quando eu espero.
Sim, Fala. mas é uma manifestação de um desconforto. O que acontece quando ultrapassa é quando o clima da casa ficou contaminado pela reação dos ciúmes. Entende? Então, assim, imagina, sua mãe viu, foi lá dar a bronca, gerou uma tensão, pegou teu irmão no colo, que reforçou a sua sensação de que ele realmente é meu rival. Então, quando a gente sente o clima na família, o clima na casa que está desconjuntado, entende que ele está aquecido, desconfortável, é o momento que a gente tem que cuidar. Entende? É quando ultrapassou a primeira gavetinha, já passou para a segunda, tá passando para a terceira, entende? Então aí vai um efeito dominó. E quando passa a criança, você vê, ela tá manifestando uma coisa que às vezes é de uma dinâmica familiar onde não tem um diálogo. Você percebe? Às vezes, no comportamento é explicitado algo que vem de uma ausência de linguagem, que vem de uma ausência de uma comunicação e que vai via comportamento. Então, é um convite para a gente olhar para essa dinâmica, porque, querendo ou não, a família cresceu, você percebe? A configuração dela mudou, né? A circularização mudou. Então, na entrada ou na retirada de alguém dentro de um grupo, o sistema muda. Então, Tá. a reação Agora, ao novo sistema. agora vamos falar. Esse ciúme continuou, permaneceu, as crianças cresceram, né? Eu trouxe um exemplo de uma diferença de idade maior, às vezes isso ajuda também, às vezes prejudica, às vezes ajuda. Mas vamos falar assim, uma casa onde as crianças têm uma idade mais próxima e já estão lá os dois disputando, né? Já não tem a vítima, sempre tem uma vítima mais, sempre tem um filho mais vitimizado, né? Mas já está assim, cada um reclamando o seu, né? Ah, você só dá atenção para ele, aí já está verbalizando. Aí já quando começa a verbalizar, vamos para a fase da verbalização, né? Ah, você só tem tempo para ele, ah, com ele você sai, ah, você só para ele você compra o sorvete que ele gosta. Enfim, esse tipo de manifestação reclamações, né? Sim. Reclamações, né? Que são flechas nos pais, né? Culpa, culpa, culpa. Isso. Né? E os aí, pais grudam, né? Os pais Aí grudam, que tá. né? Os pais grudam. E aí, como é que compensa. faz? Ó, tem aqui a Lebisker, né? Deixa eu só ver, que depois eu não consigo. Tem uma de 5 de 8. Parei. Perante comportamentos competitivos entre irmãos, qual a melhor forma de proceder? Então, sobre isso exatamente, inclusive nessa faixa etária que a gente vai falar agora, né? Os dois competindo por atenção, por espaço, por tudo. Perfeito. Então, assim, as partes formam um todo. Então, a gente tem que começar reconhecendo as partes. Então, o legal é ter uma relação individualizada com cada uma das crianças. Falando, né? As coisas que gosta de fazer junto, ou perguntar o que sente falta. Porque o que acontece, gente? As pessoas me perguntam com frequência, do tipo, não, eu amo meus filhos igual. Não, querida, você não ama igual, porque são filhos diferentes. Se são filhos diferentes, são encaixes diferentes. E não significa que é mais ou menos, só é diferente. Então, o que acontece é que a gente precisa garantir essa relação que é lá de trás, a BBA. Entende? Porque o que eles estão se queixando é que eles querem receber. A gente só tem que tomar cuidado que quando essas crianças avançam na idade, principalmente numa fase, né, de pré-adolescência, aí com seus 9, 10, 11 para cima, o que acontece? Os jovens, eles já desejam sentir que eles pertencem. Você percebe? Então, muitas vezes, essa manifestação do desconforto é por uma ausência de sensação de pertencimento, porque às vezes tem uma falha ou um buraquinho nas questões sociais que ele está vivendo em paralelo, no aspecto social de amigos. E muitas vezes a gente acaba trazendo para dentro de casa, que é o ambiente que a gente tem mais conforto, é onde a gente fica mais à vontade e seguro, porque se eu reclamar para minha mãe vai continuar me amando, vai continuar sendo mãe, você percebe? Então é um ambiente seguro. Então muitas vezes isso também pode acontecer. Então garantir esse momento individual é importante. E outra coisa, Estela... Desculpa, só para não perder em relação a essa questão das idades, assim, verificar as semelhanças e as diferenças entre eles. Olha só, porque às vezes, como a gente fala de competitividade, essa rivalidade, não, mas ele é mais rápido, é mais inteligente, não, e a minha mãe dá mais para ele porque ele é mais inteligente, ele termina mais rápido, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, ver as semelhanças e as diferenças, isso é importante, sabe? Não significa mais ou menos, só é diferente.
Entende? Assim, isso é assim. E tomar cuidado para não revelar essa diferença, demonstrando preferência, né? Sem Diferença, mas dúvida. sem preferência. É difícil, né? Sim. Eu quero colocar aqui uma questão, Ju, tudo que você está falando é importante, mas vamos levar em consideração que nesse momento as pessoas estão muito mais limitadas, muito mais vulneráveis, né? Os próprios pais estão nessa insegurança, nessa vulnerabilidade emocional, né? E de repente a gente está aqui dando uma dica que é difícil para eles, né? Sim, por falta de Então, recurso interno no momento, né? muito, né? Gente, tem vontade de falar assim, gente, pelo amor de Deus, não estou dando conta, né? Porque as pessoas não estão dando conta, não estão dando conta da própria emoção, né? Então, falar de ciúmes entre irmãos sem pandemia é uma coisa, mas falar de ciúmes entre irmãos com a pandemia, com o lockdown, né? Acentua demais. Eu quero colaborar um pouquinho aqui, Ju, até trazendo uma ferramenta da disciplina positiva, que eu aprendi com a Beth Rodrigues no curso que eu fiz em formação com ela, de educação parental, né? Que é uma coisa muito interessante. Enquanto você estava falando, eu estava pensando nessa ferramenta, né? Que é a ferramenta de reunião familiar, né? Assim, puxa, gente, mesmo com filhos entre 5 e 8 anos, né? Que a Levister colocou aqui pra gente, né? Encontrar um horário da semana onde você vai marcar mesmo uma reuniãozinha. Vamos se reunir, gente, vamos se reunir. E cada um falar como está se sentindo, né? Olha, tem a pauta da semana, né? Puxa, olha, tá difícil para mim. Os pais colocarem os seus sentimentos, né? E tratarem assuntos que ficaram pendentes, né? Puxa, X, por que você foi lá? Você viu que você machucou teu irmãozinho? Como você se sentiu naquela hora? Você viu teu irmão? Como você se sentiu, fulaninho, né? Assim, uma reunião familiar. Eu lembro que na Sim. minha casa tinha a ferramenta da reunião familiar, mas era só para falar que meu pai estava em crise financeira. E quando ele reunia a família, eu falava, vou trocar de carro, vou apertar os cintos, Sim. entendeu? Quando eu aprendi isso, mas a reunião familiar, ela realmente pode trazer essa conexão e mostrar que estão todos juntos, apesar das diferenças, apesar do momento difícil, né? Pode ser uma ideia, assim, que fica além dessa expressão individual, né? Juntar todo mundo mesmo. Já A estamos todos no mãe, nosso, né? Agora, mais do que exatamente. nunca, voltamos para o nosso. Então, que a gente saiba dialogar, né? Assim, É um treino difícil, né? Porque é sim, difícil. E de repente, assim, não marcar um encontro da família, né? É engraçado, vai ser estranho na primeira vez, mas de repente leva essa oportunidade de todo mundo conversar junto também, sabe? De todo mundo, assim, acho que quando tá aquela coisa assim, todo aquele grupo de amigas que uma falou mal da outra brigou, outra fez uma, e de repente, gente, vamos tentar, vamos reunir, vamos falar todo mundo junto. Gente, resolve. Não é uma coisa assim, sim. tipo, vamos abrir o jogo na mesa para todo mundo. Então, acho que essa ferramenta da reunião familiar, ela nesse momento que está todo mundo mesmo em casa, né? Já pode ser uma ferramenta a mais, Perfeito. né? Estela, Mas posso enfim, acrescentar uma pode, coisa? Você vamos está lá, falando da assim. reunião, eu ainda acrescentaria a brincadeira, né? Porque eu acho que a ideia da reunião, quando você me fala, eu escuto como um momento da troca e que muitas vezes a gente está no mesmo ambiente, mas não troca. Então, cuidar desse espaço da troca, e eu colocaria a brincadeira. Então, por exemplo, tô aqui com o lápis. Sabe aquela brincadeira que a gente tinha de adolescente de girar? Um faz pergunta, o outro lado responde, sabe? Assim, ou que possa ter, sei lá, o momento de todo mundo, sei lá, cada um recebe o seu papelzinho e fala, gente, cada um faz seu comentário de como foi a semana, né? Assim, e sempre conteúdos que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não estender muito na linguagem, porque dependendo da idade dos filhos, esse conteúdo se perde. Você entende? Então a gente tem que ter uma linguagem prática. Pessoal, todo mundo anota no papelzinho, quem não sabe escrever, desenha. Uma coisa bacana da semana, o que sentiu falta, o que gostaria de fazer e não teve, esse tipo de coisa que viabiliza expressar o sentir. Estela, você vai me achar uma maluca, mas ó, Não, vai não vou falando. não, mas eu vou dar um grito aqui, que eu quero que meu filho me traga um negócio que eu tenho no meu quarto. Já que você está falando disso, a gente está falando de reunião familiar. Traz lá o baralhinho que eu tenho lá, aquele que a gente usa para conversar, Ai, que para bater legal. papo, lá no meu quarto.
Olha o que eu Aquele fiz, puxa Estel. conversa, amor. Olha o que eu fiz Não, eu com tô as brincando aqui. crianças. Estamos em casa. Olha só, eu peguei aqui Ó, na que gaveta, lindo. eu fiz um jogo da família, lógico, bem simbólico. Se eu falar pra vocês, gente, eu não tinha nem durex, ó, foi silver tape. Olha só a situação, gente, mas tá valendo. Eu vou te falar, foi incrível. O que que acontece? Só pra você entender, a gente criou um jogo aqui que o objetivo é um dadinho e uma pecinha só, que pode ser uma tampinha de garrafa, qualquer coisa, é passar pelas casinhas, joga o dado, anda a pecinha, vira uma cartinha. E a gente construiu as cartinhas das perguntas. Então eram perguntas assim, sei lá, perguntas ou frases incompletas. Sinto falta de, estou com saudades, Ai, que tenho medo bacana. de. Então, qual é o objetivo do jogo? Não é chegar até o final, porque não é competitividade. A ideia é que cada um jogue o dado, anda a pecinha, responde a perguntinha. E a pergunta tem lá algo sobre o seu sentir. E as crianças, os jovens, eles topam. Sabe, assim, a gente só tem que cuidar desse momento, que seja um momento gostoso, não é de Vamos resolução. patentear esse seu joguinho aí pela escola de estágio. Fica à vontade, Mas você olha, sabe, eu vou comprar adorei. Durex, tá? Não é silver Mas tape, você aí eu sabe que levo eu quero Durex. falar eu vou falar uma coisa, assim, antes da gente avançar para as idades mais avançadas, né? Educar dá trabalho, né, gente? E nós somos os adultos da história. Não adianta, né? Às vezes você fala assim, ai, gente, não tem condições disso, eu não tenho condições de fazer aquilo, não tenho condições de fazer. Mas a verdade é que a gente precisa ter condições. Se a gente acha que não tem mesmo condições, a gente precisa pedir ajuda, orientação, procurar um profissional, fazer cursos. Não estou falando isso, mas é verdade, a gente precisa buscar esses recursos. A gente tem que se esforçar, os nossos filhos dependem da gente, né? Então nós precisamos estar minimamente munidos, né? Desse emocional que a gente está falando, né, gente? A gente está dando aqui ideias alternativas. Eu amei seu joguinho, você vai mostrar de novo aí depois. E aí, essa é uma outra dica que eu ia falar. Às vezes a gente não tem essa facilidade, né, de se comunicar, de falar para o filho, de fazer o que você fez agora, né, Ju? Nós falamos pra caramba, nós duas. Então, pra gente é mais fácil. Porque aquele pai, mãe, mais tímidos, né? Mais assim. Então, eu acho Mas que escreve. não, você Né? sabe o que eu acho? Fiquei pensando aqui agora, que é legal. Os livrinhos que falam sobre ciúmes entre irmãos. Hoje você tem uma literatura, né, que você vai contar a historinha do livro, que mostra como que o menino tem ciúmes e como que não é verdade que ele acha que o pai não ama ele, a mãe não ama ele. Sabe? E também tem filminhos hoje. A Pixar já investiu em tanta coisa assim, né? Tem filminhos com esse tema. Então, às vezes a gente não consegue se expressar, usa a expressão de um livro, a expressão de um jogo que trate diretamente com aquilo. Personagem. Exatamente. Personagem, mas Exato, a personagem. ideia é viabilizar uma projeção. Então, eu não consigo falar por mim, eu vou me projetar naquele lá, entende? E poder falar daquele. Isso é uma técnica, Estela, do próprio psicodrama, porque, assim, muitas vezes é difícil falar do que está dentro, a gente pega ferramentas externas. Então, pode ser a boneca do quarto, pode ser o carrinho. Às vezes, se eu falar para vocês, assim, o meu menorzinho, Davi, teve um dia que ele tava com muita raiva e a gente tinha um livrinho, né? Porque você consegue imaginar o que aconteceu. Ele simplesmente destruiu o livro do Hulk. Ele tava tão nervoso, ele falou, eu tô o Hulk. Eu falei, nossa, o Hulk tá nervoso. E liberou. Eu falei, isso, coloca pra fora. Eu falei, Davi, o que tanto te incomodou? O que te deixou com raiva? Então depois a gente falou, mas foi autorizada a descarga. Tem que ser autorizada essa descarga para falar, tô com ciúmes, não é vergonhoso, tá tudo bem, todo mundo sente. A gente só tem que nomear adequadamente, porque às vezes o ciúmes pode ser confundido com a insegurança. Olha só, você percebe? Pode ser, sei lá, confundido com uma questão da própria rivalidade. Você vê assim, tô me sentindo menos, tô preocupado, tô tenso. E a gente joga tudo pro ciúmes, entende? Então acho que a gente tem que fazer um bom discernimento para não banalizar também o termo, sabe? E expressar de um jeito proporcional. Eu quero trazer aqui, Ju, você trouxe seu joguinho, eu vou trazer essa ferramenta, esse joguinho aqui, ó, tá vendo? Puxa a conversa, gente, é um baralho. Eu descobri isso na livraria da Vila 1000 anos atrás, quando só tinha ele. Hoje você entra na livraria, gente, tem uma seção inteira, né? Os livros, não se faz mais livros, se faz esse baralho. Mas isso aqui, esse puxa-conversa, nossa, chegava sábado à tarde, que a gente não tinha nada para fazer, com as crianças em casa, né? Assim, sentava todo mundo no sofá,
E aí a gente usava, claro que tem perguntas que a gente tirava, né? Mas é super bacana para os pais que têm dificuldade em se comunicar. Aí eu não sei começar a conversa com meu filho, eu não sei como que eu começo a puxar uma conversa com o meu filho, né? Não, E às sei ter vezes essa falando facilidade. que não sabe. É um bom começo. Exatamente. Mas olha que Não é? interessante, eu abri aqui, parece aquele jogo do mágico. Olha, a primeira carta que eu tirei, ó, gente, nem escolhi. Vocês viram que eu abri aqui, ó. Olha o que apareceu aqui. O que tá escrito? É que tá espelhado. Ao contrário, né? O que lhe causa mais raiva? Olha que só. pergunta. Ele está numa roda com as crianças, tirou você sua vez, tira o baralho. O que lhe causa mais raiva? Não é legal, gente? Talvez uma coisa que você jamais perguntaria para o filho, né? Ó, olha essa, outra cartinha. Não, ó, eu não tô ganhando nada desse editor aqui, gente. Nada, nem sei qual o nome de quem faz. Aqui é a Matrix, mas você encontra em qualquer livraria esse puxa-conversa. E Olha pode que criar legal. um baralho. Pode criar um baralho, mas já que vem do jeito que o povo tá, né, Ju, tá mais Sim. fácil, dá para comprar Sim. online o negócio. Mas olha, por exemplo, aqui, o que você faz que mais irrita as pessoas? Puxa, olha que pergunta legal, né? O que Sim. você faz que mais irrita as pessoas? Então, eu acho que qualquer coisa que possa abrir, ó, vou mostrar de novo aqui para deixar registrado, puxa conversa. Eu abri esse aqui novinho, eu dou de brinde para os meus pais clientes, é super legal. Porque, gente, é muito difícil mesmo puxar conversa, né? Tem uma ideia, Estela. Olha só, você falou do baralho, dá pra gente acrescentar, por exemplo, com filhos adolescentes, né? Aí que tem um repertório maior. Toda vez que a gente dá espaço para eles contribuírem, né? Como a Beth falou também na palestra dela, né? No curso de ontem. Se a gente dá espaço para eles contribuírem, gente, que sensação gostosa. Então, assim, que essa criação possa vir em conjunto, todo mundo contribui, sabe? Poder falar, olha, fiquei desconfortável com, sinto falta de, que cada um traga e que seja uma construção nossa, porque se for uma conversa de questionamento, ainda mais com adolescentes, Stella, eles se sentem espremidos. Espremeu, perdeu. Vamos passar para essa fase, para essa faixa etária, porque ainda já são 20 para as 8, eu não quero esticar muito, né? E eu quero falar ainda dos ciúmes dos pais, né? Que já, quando você já é maior, né? Inclusive. Mas e aí? As crianças cresceram, tudo pré-adolescente, adolescente em casa, e né, a gente sonha. O sonho dos pais é que os filhos sejam melhores amigos, né, gente? Quando é que eles vão ser melhores amigos, né? Quando que isso vai acontecer? Sim. E muitas vezes isso não chega a acontecer, né? Então, vamos supor que a gente está pegando aqui pais agora que já passaram todas essas fases que a gente falou, não fizeram o que a gente falou para eles fazerem, né? Não conseguiram buscar uma orientação, não tiveram uma ajuda. E aí a coisa hoje está num estado crítico, né? Um filho de 17 anos, de 18, um filho de 12 e 10, né? Vamos por nessa fase que sempre tem um menor, ou até mesmo próximos, mas aí você tem aquela filha que é super linda, né? Tem o corpão com 16 anos, e aí tem a irmã de 14, 15, que é totalmente diferente. Enfim, como é que a gente... já não vamos falar nesse tom que você está falando, oi, o que está te faltando, né? E às vezes já não tem mais a mesma abertura, porque o adolescente se fecha mais, né? Como é que a gente lida com os ciúmes entre irmãos nessa faixa etária assim, de pré-adolescente e adolescente? Perfeito. Então, antes, acho que é importante contextualizar que se chegou nesse momento é por falta de mediação dos pais, tá? Por falta de mediação, por falta de esclarecimento. Então, passamos pelas etapas sem essa mediação, ou seja, a rivalidade ela foi realmente instalada. Agora, Estela, se a gente parar para pensar, a gente é rival em alguma coisa, né? Por exemplo, sei lá, numa competitividade, num jogo, você compete por algo, você quer ganhar, você quer ter mais que o outro. Então, de alguma forma, deve ter algum conteúdo em comum entre os irmãos que eles tanto disputam. Então, qual que é o raciocínio? Então, nessa faixa etária, o que seria bacana é a gente poder trabalhar as semelhanças e as diferenças, porque olha só, o que acontece? Talvez aquilo que me incomoda é o que eu sinto falta em mim. Você percebe que aí já não é mais necessariamente um ciúmes, pode ser até uma inveja, e tudo bem.
sabe? Não é algo aí que vai gerar algo negativo, é natural. Então, se eu desejo que eu possa desenvolver aquilo que é possível, né? Não necessariamente o desejado, mas o que que cabe a mim? Não adianta eu querer ser tamanho, sei lá, 34, se o meu formato é 38, 40, você entende? Então, eu preciso aceitar. Então, é uma questão de estrutura. Então, eu sempre Existe começo... tamanho 34, gente? Não foi, nunca conheci Olha, tamanho. é PP, PP, entendeu? Não, desculpa, o comentário, só uma brincadeira, porque eu desconheci o nome. Mas continua, continua. Então, o que que acontece? Eu iniciaria nessa conversa das semelhanças e das diferenças. Eu acho que se a gente abre para os dois ao mesmo tempo, para todos os filhos, eu acho que vai gerar um desconforto. Então, o que que acontece? Eu iria individualmente e falaria, olha, eu sinto que tem algo que te incomoda. É explícito, né? Que tem aí um desconforto, né? O que que tanto te incomoda? Porque, olha, eu como mãe, eu não tenho essa expectativa de você, porque às vezes tem essa questão da rivalidade, sei lá, esses ciúmes. Eu vou usando a nomenclatura rivalidade, é só pela sensação de ameaça, tá? Mas assim, na questão, sei lá, ele é mais inteligente, ele tem melhores notas. Por exemplo, comigo, meu irmão ia muito melhor do que eu na escola. Eu era uma aluna mediana, mas eu me matava de estudar. Eu me matava de estudar e o cara ia lá. Só que o que acontece? Eu tanto me matava de estudar que chegava na hora da prova e ficava tensa. Eu fui aprender a estudar na faculdade. E aquilo não significava que eu não era inteligente, percebe? Mas a sensação é de que eu era menos. Percebe? Então, deveria ter sido trabalhado naquele momento, viu, mãe? Se tiver aí, escuta essa. Tinha que ter sido trabalhado de alguma forma. Quais eram as minhas características? Eu tinha que ter recebido uma orientação em como estudar. Você percebe? Porque estava um exagero. Então, eu acho que o raciocínio é esse: ver as semelhanças e as diferenças, né? E lidar com as expectativas. E ver da expectativa o que que é possível e o que que é desejado. Você Você percebe? sabe, você sabe que tem um comportamento, enquanto estava pensando aqui, que eu já passei, né? E talvez alguns pais passem também. Você falou das notas, isso nota realmente essa coisa de desempenho na escola, ela é um meditor mesmo, né? Sim. Dessa disponibilidade, Concreto. desses ciúmes, né? Porque é o sucesso dos filhos, né? Vamos dizer assim. Ou também, Ó, minha mãe também falou que eu já passei. Obrigada, mãe. Superei. ou também um é mais popular que o outro, um é o líder da turma, o outro não é o mais nerd, enfim, tem essas coisas, né? E às vezes os pais deixam, olha só, hein? Deixam de exaltar também, ou elogiar, ou encorajar os filhos que têm essas qualidades a mais, com medo de despertar os ciúmes no outro, porque já tem a tendência, e aí fica um vazio Sim. naquele outro filho, né? Quer dizer, muito. Eu acho que é importante, e É um esquema compensação. eu estou verbalizando porque eu quero que os pais se vejam e entendam que é comum tudo isso, né? A gente acaba, às vezes, se virando, né? Pô, tô me virando para não despertar os ciúmes. Então, você não elogia muito, conta escondido, né? Enquanto que aí o outro que tem mais dificuldade, tirou uma nota boa, você faz a festa em casa, né? Grita alto para todo mundo ouvir, porque o outro não tem ciúmes disso dele, já que o outro é... Você entende? É Sim. muito... A gente às vezes se vira, gente. E esse se virar aí, depois a conta chega, né? Já é importante isso. E eu quero que você fale, antes da gente passar para a fase dos pais, do ciúmes patológico, né? Quando é que você identifica que o ciúme se tornou uma patologia e o seu filho precisa da ajuda de um profissional? Você já não tem mais condições de lidar com aquilo. Então, quando é que o ciúme Sim. já é patológico? Quando que você percebe, nota que ele já é patológico? Quando se torna uma questão mais obsessiva, sabe? Onde você vê que tem uma repetição do comportamento, uma repetição da linguagem, do desconforto, começa a alterar muitas vezes até o clima, né? E a rotina, você vê, pode interferir no ato de comer, de dormir, de brincar, na parte do estudo, você vê, começa a interferir nas atividades do dia. Então aí é o momento de alerta, porque é quando tem angústia. Então, o que que é essa angústia, né, em relação a esse ciúmes patológico? É uma sensação de ameaça permanente. Percebe que aí foi, sem dúvida, estruturado aí durante o desenvolvimento da personalidade, ficou uma sensação, sem dúvida, de ameaça. Então, aí é o patológico. Então, quando a gente fala de angústia patológica,
é sempre que vem uma angústia desproporcional ao fato. Então, se de repente teu filho, sei lá, reagiu em relação aos ciúmes, mas de um jeito totalmente desproporcional. Imagina, você foi servir o teu mais velho pondo água no copo e de repente ele falou, você nunca faz isso comigo. Sei lá, uma coisa, né? Ou seja, você deu para o outro e você não me deu. Percebe? Toda reação desproporcional ao fato, tem angústia por trás. E aí já é angústia patológica. Então já é um ciúmes patológico. E tem que cuidar, gente. Desculpa, Estela, o quanto antes é emergente, porque o que acontece se torna um padrão relacional e futuramente... Então, é isso que eu ia perguntar, era isso que eu ia falar. Qual é a consequência para o futuro? É importante a gente ter essa noção, né? Sim. Isso aqui se transforma num adulto como? Que tipo de adulto? Como é que é? Um adulto que não se sente satisfeito na relação AB-BA, porque sempre traz um C na relação. Então, tô com meu marido na sorveteria. Aí, de repente, veio a moça, serviu o sorvete. Eu senti um olhar, pronto, tá aí, olha o C, tá vendo? Aí eu começo com aquela discussão que ele tá vendo, eu vi, ela olhou, e isso e aquilo. Então, tô dando exemplo no mundo adulto, mas o que acontece é sempre vem uma ameaça do C que pode ser uma samambaia. Mas você cuida mais da samambaia do que de mim. Entende? Assim, o C não necessariamente é uma mulher, é do mesmo sexo, pode ser um animal, pode ser o filho, pode ser um objeto, como celular. Você vê, às vezes rola essa rivalidade, mas a rivalidade no sentido assim, é uma sensação de ameaça real. E, gente, quem sente e quem tem esse ciúmes patológico sofre. Sofre, né? Não age dessa forma por maldade, não é uma pessoa controladora, mas é porque tem uma sensação de base sempre de ameaça. Então, sofre quem sente e sofre quem tá junto. Então, por isso que tem que cuidar. Mas, Ju, você estava falando aqui, estava pensando nos feminicídios da vida, né? Porque é impossível não pensar, né? Você estava falando, a pessoa que faz isso não é má, mas às vezes pode desviar o caráter da pessoa, né? Então, tem gente que realmente chega a atitudes impensáveis por conta de um ciúmes, né? Sim, Então, a gente é tá de falando, controle, né, de posse. de uma ponta pra... Exato, né? E aí, realmente, a vida de todo mundo vira uma coisa... A patologia, gente, patologia é uma coisa que é doença, né? E aí interfere na vida de todo mundo, na dinâmica de todo mundo que convive com essas pessoas e vai deixando, vai alastrando assim, né, a patologia e se espalhando de um jeito. A gente tem que pensar muito bem e falar, a gente às vezes deixa a educação do ser, uma hora isso aqui, uma hora ele aprende. Uma hora a vida vai ensinar. Uma hora vai dar um jeito, isso aqui vai casar, vai ver o que é bom. Aí vai, né? Quando você for pai. Mas aí, né, quando você. Meu Deus do céu, por isso que chama SOS Filhos aqui. Porque aqui não é um SOS para os pais. Aqui é um SOS para os filhos, né? A gente está alimentando os pais porque os filhos estão num SOS, né? Com a nossa falta de condição de lidar com os temas. Então, é muito importante assumir responsabilidade, né? Essas coisas não são as coisas mais populares do mundo. Se a gente estivesse falando aqui, vamos falar de amor, quem te deixou, né? Se você e o WhatsApp e o outro, essa live ia ter milhares de pessoas, mas a gente está tratando de assunto sério, que as pessoas têm uma dificuldade de encarar de uma forma séria, porque dá trabalho. Dá trabalho, não fica só no mundo da Disney, da Cinderela, do mimimi. Educar filhos exige da gente esforço, trabalho, né? E a gente não sabia, quando a gente teve filho, a gente não sabia que ia dar esse trabalho todo. Mas dá e agora não tem o que fazer. Ju, nesses 10 minutos finais aqui, porque eu quero fechar em 1 hora, eu queria falar um pouquinho dos ciúmes que os filhos têm em relação aos pais, né? Que às vezes também vai para o lado, né? Pais casados, inclusive, né? Porque a gente acha que é só com pais separados. Não, às vezes tem aquela filha que tem ciúmes do pai com a mãe, tem aquele filho que tem ciúmes da mãe com o pai, né? E dos pais separados, que aí, então, se já existia quando os pais eram casados, esses ciúmes com pais separados pode virar uma coisa também patológica. Então, como é que a gente identifica e lida, né? Sua filha que está com ciúmes de você com seu marido. E agora, o que você faz, né? Como é que a gente faz? O que faz com esses ciúmes? Vamos lá.
Perfeito. Primeiro a gente precisa ver se tem uma troca de papéis. Olha que interessante, porque às vezes a gente coloca os filhos num lugar que não é deles. Então, assim, para o meu pai ser o meu rival, eu sou o marido, ou meu pai é o filho. Você entende? Então, assim, provavelmente a busca é sempre por um denominador comum. Entende? Assim, o que que eu estou Uhum. competindo, pelo que eu estou competindo. Então, quem é o objeto de desejo? Então, o que acontece? Quando que a gente pode identificar? Do mesmo jeito, né? Quando as crianças são mais novas, entre os irmãos, o comportamento é sempre o mesmo, né? Ou as crianças menores vão agir via comportamento, uma coisa mais destrutiva, ou às vezes podem até expressar, ou dizer, você não me dá o suficiente, você dá mais para o outro, ou seja, são formas de expressar. Agora, como os pais, a gente precisa sempre nomear. O papai, ele é parceiro da mamãe, você é filho. Então, a primeira dica é nomear os papéis. Por quê? Porque aí garante de que a sua gaveta é a 1, você é a 2, a 3, mas o 1, 2, 3 não é de importância, é só de localização. Tem uma gaveta 1, uma gaveta 2, são papéis que a gente tem na vida, né? Então vamos colocar todo mundo no papel adequado. Essa é uma primeira organização de um armário, vamos pensar assim. O que acontece? Depois é poder falar, olha, a mamãe pode ficar só com você, pense uma coisa que você gostaria de fazer só com a mamãe, ou uma coisa que você gostaria de fazer só com o papai. Eu entro nessa mesma linguagem, Estela, porque a questão dos ciúmes vem do tipo, você não tá me dando, eu estou competindo por algo que você tem que me dar e eu quero receber. Você entende? Então, assim, Uhum. independente de ser casal, junto, separado, é sempre uma postura de eu quero receber. Você percebe? E eu não sinto que você esteja. Eu tô pensando numa outra realidade aqui, Ju. Eu não vou ser super fiel ao horário, não, porque eu tenho mais tempo e se passar não tem problema. Desculpa, eu É que falo eu não sei bastante, entender. Estela. Não, eu acho importante a gente falar disso. O que a gente tem que prestar atenção, então, é porque às vezes os pais brigam, né? Os pais brigam e aí um filho toma Estabelecem parcerias exatamente, né? Tem aquela inadequadas. cumplicidade, né? Que aí um acaba ocupando o lugar realmente, ou do pai ou da mãe, porque eles não se amam tanto, ou não tem, o pai e a mãe não têm essa cumplicidade e acaba criando uma outra cumplicidade. Então a gente tem que chamar atenção aqui na live, que é sobre o tema, para esse tipo de dinâmica numa casa, né? Olha, às vezes você está numa discussão com a sua esposa, às vezes está numa discussão com o seu marido, mas mesmo assim, marido e mulher continuam sendo vocês, né? Porque às vezes tem aquele filho que se destaca mais por ter uma postura talvez mais madura, né? Ou que, Aí né, vira o parece parceiro da conversa, do diálogo. exatamente. E Então, aí você também vai acabar alimentando um, sim. uma ideia totalmente errada, né? Da Sim, função por família. isso, por isso a orientação e nomear os papéis. Você vê, porque o fato de eu discutir com o meu marido não dá espaço para o meu filho. Ele é filho, Uhum. entende? E o que acontece? Muitas vezes as alianças são feitas porque as pessoas sentem aquele buraquinho. Então, se nessa relação eu não sou preenchida, eu vou tentar me relacionar aqui para ver se eu consigo ser preenchida dessa forma. Você entende? Aí que as Entendo. alianças são estabelecidas de uma forma inadequada. E a coisa mais comum, Estela, no consultório, pais se queixando muitas vezes, não necessariamente de ciúmes, mas de uma dinâmica dos filhos, aonde você percebe que as alianças são inadequadas, não é identificado uma hierarquia, então filho não é filho, tem uma potência maior, tem, né, um tamanho maior. Então, e você vê que dormem às vezes na cama dos pais, ou O quando que que dorme o você acha papai sai. disso? Eu acho terrível, gente. Eu acho é uma delícia, tá? Não vou mentir pra vocês. Meu marido fala: "Deixa aí", sabe? Às vezes o meu menor aparece na madrugada e eu, olha, eu tô acabada, gente, mas eu levanto e eu volto com ele pra cama dele, né? Porque assim, o meu menor é muito espertinho, então faz uma vez já era. Perdeu, vai Uhum. virar hábito. Então, Essa eu coisa da cama dos pais, ela é é muito muito séria. simbólica. E ela é muito simbólica. Então, aqui, ali representa um espaço nosso, relação casal. Pode ter o momento da brincadeira com os filhos, a gente brinca, a gente pode assistir coisas juntos, mas o que acontece? Confunde papéis. Confunde papéis. Então, o que a gente está fazendo, de alguma forma, é esclarecendo os papéis. Então, a gente não pode manter esse hábito. Eu vou ser obrigada a falar de uma coisa aqui que me incomoda muito. E olha assim, gente, eu sou uma pessoa assim, com uma mente muito aberta, sabe?
Mas eu lembro que eu tinha amigas. Não, eu vou falar porque aqui a gente tem que verbalizar as coisas, mesmo que a gente, né, que contavam, que tomavam banho com o pai, né, no mesmo chuveiro. Eu tô falando de amigas para amigas, mas pode acontecer o contrário também, né? Tô falando aqui de... Gente, eu falava assim, meu Deus do céu, que vergonha se eu tomar banho com meu pai, mas no chuveiro, ele, sei lá. Gente, Ju, como é que você vê? Eu não estudei psicologia, né? Eu tenho a minha formação de desenvolvimento humano e tudo mais, e um pouco de bom senso na minha vida também. Mas como é que você vê essa questão? A gente falou da cama, no dormir na cama, e do tomar banho junto. Sim, é a mesma questão da individualidade, você percebe? É possível criar o momento do nosso, família, nosso pai e filha, pai e filho, em momentos diferentes. Eu acho que para as crianças menores é até importante para ter aí uma questão de identificação, nossa, das semelhanças e diferenças. Então, essa questão da nudez, ela faz parte, né? A gente Não, só não eu pode tô falando assim, de pré-adolescentes, não, né? aí já não dá, aí já ultrapassa, você vê, e provavelmente, por exemplo, não necessariamente havia aí uma carga erótica, mas as crianças, né, os adolescentes nessa faixa etária já tem hormônio. Se tem hormônio, já tem tesão. Olha só, então a gente está estimulando uma imagem, né, de uma figura paterna, mas estimulando um tesão. Passam aí informações implícitas, você entende? Então, assim, cuidar de uma forma diferente, porque já não cabe essa mistura, né? Não, Com não é certeza. necessária. Então, aí, gente, dois temas importantes. Dormir na cama dos pais, né? Aliás, três, né? Vamos pontuar aqui, né? A questão de ocupar o lugar do pai ou da mãe quando o relacionamento do casal tá frágil, né? Vai lá As e ocupa, parcerias inadequadas, e né? fazem uma aliança inadequada, como você falou, né? Esse dormir na cama, né? Na cama de casal, no Que é o quarto que é espaço do nosso. casal. Exatamente. E do banho que eu trouxe agora, né? Eu fico até com vergonha que eu trouxe o tema, porque, né? Não, Enfim, mas é mas importante. é E aqui, importante. Estela, a ideia é orientar mesmo, né? Exato. Não, Assim, é aqui instruir. a gente tem que falar a verdade mesmo, né? Porque eu realmente ficava. Eu não estou falando de criança, isso estou falando realmente numa idade mais avançada. Então, para mim, era muito chocante, porque eu não conseguia Sim. imaginar aquilo. E eu acho que exatamente por essa falta de ferramentas, né, Ju, dos pais criarem intimidade com os filhos de uma outra forma. Porque ser íntimo, até mesmo numa relação a dois, né, a intimidade ela é muito além de você ficar à vontade sem roupa ou você dormir na mesma cama. A intimidade ela vai muito mais através dessa capacidade de se abrir, de se expressar, de trocar, de falar o que você pensa, de se sentir à vontade sendo você mesmo. Intimidade, gente, é tudo isso, né? E Então que não é primeiro a assim. gente precisa desenvolver na gente, né, Exato, Estela? Ao invés de já exato. começar a me misturar no outro, deixa eu desenvolver o meu, né? Então é importante desmisturar. E o que acontece é que muitas vezes esses pais, né, nós pais, me incluo também, o que acontece? A gente tem as nossas carências, é natural. Natural, imagina, se está com fome, uma geladeira está vazia e a outra tem pelo menos uma maçã. Cara, você vai na maçã e tá tudo bem. Você entende? O que acontece é que se aquela tá vazia, tem que entender por que tá vazia. Não pegar a maçã para preencher essa fome, porque essa fome não era da maçã. A fome da outra geladeira era Isso. de outra coisa. Vai continuar o vácuo lá, não ocupa, Vai. depois traz mil consequências, né? Na forma que essa pessoa vai vai construir os relacionamentos, as Sim, escolhas que faz, de parceiros, de parceiro. Para finalizar, Ju, eu quero falar então da questão dos ciúmes dos filhos com os pais separados, né? Porque aí a justificativa fica maior, né? Do normal. Ah, é normal ter ciúmes da mãe com o namorado novo, né? É normal ter ciúmes do pai com a mulher. E aí todo mundo vai deixando, é normal, é normal, é normal. E até onde isso não é normal? Quando que tem que olhar, né? Oi, Ale, obrigada pela bonitinho. participação. Depois você vê o que ficou gravado, tá? Como é que faz? Qual é o nível aqui também de normalidade? Porque aí já é Perfeito. uma situação, né, bem Sim. complicada de se Então, analisar. a primeira coisa é pai e mãe garantirem o papel de pai e mãe, porque assim, no momento da separação, quem separa é o casal, homem e mulher, mas mãe continua sendo mãe,
pai continua sendo pai. Então, a primeira constatação é essa, que a gente precisa segurar essas crianças. Porque senão, tudo se torna ameaçador mesmo, entende? Se a gente não assegura isso, qualquer figura terceira que se apresentar vai ser ameaça. E uma outra coisa importante é um diálogo entre esses pais que seja decente, sabe? Que seja uma comunicação no papel de pai e mãe, não precisa entrar conteúdos extras, caso tenha aí uma fragilidade nessa troca. Mas, assim, uma comunicação importante, porque senão a gente vai gerando alianças negativas. Você percebe? Então, assim, você vai para casa do papai, então tá bom, você vai para lá, ele vai estar lá com a Ana, enfim, depois você me fala aí, porque, olha, eu vou ficar sozinha em casa. Eu vou ficar sozinha, você tá rindo, eu vou ficar sozinha. Eu já assisti tudo na Netflix, já assisti tudo, você entende? Então, é assim... parece ou não, mas a gente vai gerando uma carga nas crianças, nos filhos, né, adolescentes, de um preenchimento nosso. Então, pais separados ou pais juntos, gente, de qualquer forma, a gente tem que ter um bom autoconhecimento, sabe? A gente tem que saber reconhecer as nossas fragilidades e tá tudo bem, para que a gente não supra as nossas fragilidades nos filhos, porque eles não precisam nos dar. Eles não nos preenchem nesse sentido de satisfação. A gente tem que saber se auto-preencher, percebe? Então, independe que figuras seriam essas, se da relação do papai ou da mamãe separados, porque se a gente não garantir esses pré-requisitos anteriores, tudo vai ser sim ameaçador, não vai ter jeito. Mas com a separação se torna mais com ameaçador, certeza, né? Com e aí, certeza. como é que você põe limites? Porque tem pais que é assim, tem os dois extremos, né? Tem aqueles pais que separam, começam a namorar e já trazem a pessoa para dentro de casa, aí já nem lida com si, né? Aqueles já vão se criar sozinhos, né? E Sim. tem aqueles que escondem relacionamentos até o último segundo, né? Para realmente não terem que lidar com os filhos. Então, quando é que a gente percebe que aqueles ciúmes dos filhos com os pais separados já é patológico? Vamos falar de patologia. Quando é que você percebe isso? Que tipo de atitude faz com que se note isso? E aí a gente já caminha para o encerramento da live. Deixa eu só dar um oizinho aqui. Oi, pessoal, querida. Então, eu acho que o importante é assim, quando não deseja mais ir na casa, sabe? Quando são os finais de semana alternados, quando mexe com o desejo de estar junto, afasta a relação ou gera aí um excesso, porque eu quero controlar, entende? Então a gente iria para as extremidades. Então, ou é o excesso de interesse ou a falta do interesse, sabe? De estar perto nesse sentido. Então, isso para mim, no meu olhar, seria uma questão patológica nesse tipo de relação. E quando a gente fala de patologia, Estela, é aquilo que a gente já contou antes, né? Que a gente comentou. Então, o que acontece? Vai interferir na rotina, vai interferir, né, no dormir, no brincar, no estudo. Vão ter anúncios aí no decorrer do processo mostrando que tem um desconforto maior, né? Mas quando a gente vai para essas extremidades do excesso ou da falta, liga os botõezinhos. E aí, mesmo pais separados, a gente tem que garantir um momento só com os filhos, entende? Porque, querendo ou não, ali vai ser formado um novo grupo. E é aquilo que eu falei para vocês, a entrada ou a saída de algum membro desestabiliza o grupo, mas depois formaliza ele novamente, entende? Mas gera um uou, o que é isso tudo? Então, a gente tem que fazer de um jeito adequado, né? Para que não sinta que é algo que retira, é alguém que eu vou dividir, mas é alguém que vai acrescentar. Adorei, Ju, adorei. Então agora, não, muito bom, acho que a gente cobriu os ciúmes aqui, né? Cobrimos os ciúmes da infância e adolescência entre irmãos, depois cobrimos os ciúmes da Menina, infância, até pro banheiro a gente foi. Até pro banheiro, não, realmente, assim, foi um resumão aí, né? Que a gente espera que circule esse conteúdo, né, depois dessa live, e que seja muito bem aproveitado pelos pais. E nós estamos à disposição, né, Ju? Eu, você, com certeza, a Escola de Pais XD, estamos aqui para unir esforços, para trazer essa orientação, essa rede de apoio, né, que vai se formando entre profissionais, pais, mães, né? Nós falamos aqui como profissionais, mas também falamos como mães, como esposas, enfim, é um desafio enorme. Quanto mais a gente compartilha, né? Tanto ideias, experiências, o seu joguinho que eu amei,
A gente ainda vai Com fazer silver isso, tape, ótimo. Todas essas ideias, né, vão abrindo a mente dos pais, trazendo um alívio, né? Estão falando, Sim, puxa para vida, né? expressar. A ideia é Exato. fazer, né, sair de dentro. Então, o que eu ia sugerir, assim, falem sempre, Fala, deem fala, fala. espaço, fala, tem que falar. Tem Se a que gente falar, não fala, né? o outro não vai saber. Exato, a Silvia Malamuda aí, vou trazer ela para uma live falando É, sobre filhos abusivos e narcisistas, né? Olha aqui, mais olha uma que live que ela já legal. fez. Adorei uma live que ela fez, sou super admiradora da Silvia também. Mas, Ju, agora eu quero que você deixe aqui um convite para o pessoal, para o seu curso na Escola de Paz XD, né? Que vai acontecer não sei que dia, você deve saber melhor que eu, porque eu agora já estou 31. perdida. Perfeito, imagina. Então, pessoal, olha só, o curso que eu vou ministrar na Escola de Paz XD, a gente vai lidar, né, aprender a lidar com esses conteúdos emocionais, né, dos jovens, dos filhos aí atualmente, nesse período aí que tá tão difícil, né, com essas habilidades socioemocionais exigidas aí do século XXI, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é falar um pouquinho da frustração, da dinâmica da frustração, como é que a gente pode identificar, como que a gente pode cuidar, falar um pouquinho dos limites, a ideia de transmitir, por exemplo, limites eficazes, quais ferramentas que a gente pode usar. Uma outra coisa, Estela, né, que daí já seria no outro, aí eu já passo o dia direitinho, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de angústias, né, como é que a gente pode identificar que tipos de angústias são essas que os nossos filhos podem apresentar e que contribuições a gente pode fazer para que os nossos filhos tenham aí uma boa formação dessa estrutura da personalidade. Então, os cursos, o módulo 1 e o módulo 2 que vão acontecer no mesmo dia, é no dia 31 de março já tá aí, hein? Então, é na quarta-feira, às 8, das 8 às 10. Então, pode ir lá se inscrever na Escola de Paz XD, né? Lá no site, né? Eu acho que é isso. Esse Isso. pacote é teu, Estela, mas ó, o módulo 3 e 4 vai acontecer no dia 7 de abril, na outra Isso. quarta-feira. Então, uma quarta e Isso. depois na outra. Então, 2 módulos e 2 Maravilha. módulos. É isso aí, gente. A Carol entrou agora, a Cibele Que acompanhou legal. tudo. Super bacana. Mandem para os amigos. Carol, você já estava aí? 33 anotado. Carol, depois volta, que a live foi nota 1000, aí um conteúdo muito importante. Ju, super obrigada. Muito A gente obrigada. quer fazer a diferença, né? Então, a gente falava... Eu gosto da Ju, que a Ju, ela é bem Eu direta. falo. Toda a equipe da Escola de Paz é bem direta, né? É o Então, jeito doce, mas eu falo, né? A coisa vai. e acho que a gente vai acabar atraindo pessoas assim, né? Como a Carol, como a Cibele, que são pessoas que são sinceras, que falam mesmo, que encaram de frente as responsabilidades, né? E falou, opa, deixa eu dar 2 passos para trás, para dar 3 para frente. E a gente está aprendendo. Eu estou aprendendo, você está aprendendo, eu aprendi com a Beth. E esse círculo de aprendizagem que a gente vai conseguir construir um futuro melhor, né, gente? Porque os nossos filhos são o futuro. As famílias que eles vão construir, os relacionamentos que eles vão construir, o mercado de trabalho que eles vão ingressar e vão influenciar, né, depende muito de tudo isso que a gente vai Sim. fazer hoje, Não, agora. e dos valores que a gente transmite para isso tudo Exatamente. melhorar. Tá chocante, Então, olha, né? compartilhem essa live, fiquem ligados na nossa programação, façam os cursos, acompanhem a Ju, me acompanhem, vamos lá nos munir de conhecimento, Sim. que é o que nos empodera, né, Ju? Super obrigada, Muito gente. obrigada, Estela. Obrigada, um beijo enorme. Beijo e a bem gente gostoso. vai se vendo, vai se encontrando de live em live. Combinado. Tá bom? Beijo para Tchau. todos, muito Obrigadão, obrigada. adorei. Até, obrigada, tchau, tchau.